Atenção! Um objeto artificial foi descoberto em Marte. O que é isso? Uma mensagem de extraterrestres ou um presságio do apocalipse? Esses seriam os títulos favoritos de teóricos da conspiração e testemunhas de reptilianos, mas não somos eles. O canal Hubble sempre tenta chegar ao fundo de qualquer fenômeno ou evento, apresentando a opinião de diferentes lados e os resultados de pesquisas confiáveis. Então, todos sabem que nenhum representante da humanidade visitou outro corpo celeste além da Lua. Mas o rastro da Terra ainda está presente tanto dentro do Sistema Solar quanto além de seus limites. Enquanto Elon Musk prepara uma expedição tripulada para Marte, destinada a se tornar uma verdadeira sensação, muitas sondas já se estabeleceram no planeta vermelho ao longo de anos de pesquisas astronômicas e nunca retornarão à Terra. Parece que todas as agências espaciais sabem disso, mas às vezes, ao encontrar fragmentos de sondas, ficam sinceramente surpresas de onde eles vieram, na superfície morta de Marte. Certa vez, em uma das regiões do nosso vizinho empoeirado, foi registrado um objeto artificial na forma de um cilindro brilhando ao sol, destacando-se entre as pedras espalhadas. Como esse fragmento apareceu no planeta vermelho e que outras surpresas ainda nos aguardam? Na verdade, Marte pode ser chamado, sem exagero, de condicionalmente habitável, já que vestígios da atividade da nossa civilização são cada vez mais registrados entre suas colinas enferrujadas. Neste exato momento, várias sondas ativas estão explorando o planeta, enquanto carcaças de outras, há muito fora de serviço, estão enterradas nas areias marcianas. É interessante notar que a massa total desses objetos atualmente chega a cerca de 7 toneladas. Desde 1971, 16 sondas terrestres visitaram o planeta vermelho com sucesso variável. Naturalmente, eles não poderiam deixar de marcar a superfície de Marte. Assim, o aparecimento do misterioso cilindro também tem uma explicação bastante lógica. Muito provavelmente é uma carenagem que se desprendeu da sonda Viking 2 durante o pouso. Mas vamos por partes. A espaçonave mencionada foi enviada a Marte como parte do programa americano Viking e operou no planeta vermelho por mais de 19 meses. A estação tinha um módulo orbital e outro de descida. O orbital parou de funcionar 2 anos antes. Durante a descida, em 3 de setembro de 1976, o Viking 2 descartou o lastro e abriu os paraquedas de frenagem, seguindo o procedimento habitual para realizar um pouso suave na região da planície Utopia. É uma região bastante estranha, com um diâmetro de 3.300 quilômetros totalmente coberta por pedras de vários tamanhos. Quase não há crateras aqui, e Utopia fica no hemisfério norte de Marte. Ao que tudo indica, ela é uma antiga cratera de impacto tão enorme que é difícil identificá-la adequadamente. Como a paisagem é monótona e desolada, não surpreende que um pequeno cilindro visível na foto enviada pela sonda à Terra tenha chamado a atenção dos cientistas. O fato é que a principal atividade do Viking 2 é a coleta de amostras do solo. Para isso, usou-se um coletor de amostras, geralmente coberto por uma tampa especial quando não operava. Mas assim que o aparelho ficou pronto para uso, a tampa se soltou automaticamente batendo em uma pedra próxima. Assim, a peça ficou em Marte, assim como o próprio Viking 2. No geral, a situação descrita é padrão, pois cada nave espacial e suas partes estruturais, no momento do pouso no planeta vermelho, ganham morada permanente em suas vastas e inóspitas paisagens. Claro, a tampa de 30 centímetros de comprimento é uma peça pequena demais para ser vista de um satélite. Já o rover Spirit, que pousou em Marte em 4 de janeiro de 2004, pode ser vista com facilidade. Agora, a sonda está coberta por areias de bronze impenetráveis na cratera Gusev. Ela pode facilmente ser confundida com uma pedra comum. Houve um período em que o aparelho foi muito produtivo e excedeu várias vezes o tempo de atividade previsto pela agência. Spirit funcionou até 2010, embora se esperasse que ele durasse não mais que 90 sóis ou 92,5 dias terrestres. A cratera Gusev é um local interessante, que possivelmente já foi um lago em algum momento. Mas Spirit viajou não só pelo fundo desse hipotético antigo corpo d'água. Dentro de suas capacidades, ele percorreu todas as crateras e colinas próximas.
As tempestades locais diminuíram rapidamente a capacidade de armazenamento dos painéis solares do robô explorador. Como ele conseguiu se recuperar? É surpreendente, mas até em Marte o ditado "um prego tira o outro" funciona muito bem. Os redemoinhos de poeira, pequenos redemoinhos, que passam periodicamente pela superfície do planeta, ajudaram a limpar as baterias, e assim prolongaram a vida útil da sonda Spirit. A última sessão de comunicação com o robô marciano foi realizada em 22 de março de 2010. Provavelmente a morte da sonda ocorreu devido à falha das baterias, sendo que isso foi precedido pelo atolamento na areia marciana. Spirit jamais se libertou da armadilha infernal. Ele ainda está nas profundezas de uma duna de areia, perto de uma enorme formação chamada Home Plate, enterrado sob uma pesada camada de poeira. Quais outras sondas espaciais também encontraram seu fim em Marte? Em primeiro lugar, devemos considerar as tentativas fracassadas de pouso suave na superfície do planeta vermelho, realizadas pelas seguintes sondas. Mars 2. Os destroços estão localizados na região de Shanti-Terra, e ele se tornou o primeiro objeto artificial a chegar a um planeta do Sistema Solar além da Terra. Mars 3. Seus restos no fundo da cratera Ptolomeu foram descobertos pelo satélite Mars Orbiter, o soviético Mars 6, que deixou uma cratera de 4 metros no mar de Eritreia após a queda. Mars Polar Lander entrou na atmosfera do planeta vermelho e sumiu sem deixar rastros. Até hoje isso é um mistério. Deep Space Two, que participou do programa da NASA Novo Milênio, fez uma aterrissagem fatal e violenta no planeta vermelho. O britânico Beagle 2 pousou com sucesso em Marte, mas nunca estabeleceu contato. A sonda quase intacta só foi encontrada 12 anos depois, em 2015. Schiaparelli, que se chocou contra a superfície do planeta vermelho ao cair de uma altura de 4 quilômetros, mas isso está longe de ser tudo. Entre as crateras e montanhas do nosso vizinho mais próximo, é possível encontrar sondas espaciais que, por vários motivos, deixaram de funcionar. O veterano entre as sondas foi Opportunity, que em 2004 pousou na cratera Eagle, no Planalto Meridiani. O aparelho percorreu várias crateras, sobreviveu a várias tempestades de poeira, mas a última tempestade de escala planetária, do tamanho da América do Norte, que pegou o robô na região do Vale Perseverance, foi fatal. Presume-se que Opportunity congelou porque a luz solar não alcançava sua bateria devido à espessa poeira. Mas até hoje ainda são visíveis em Marte os rastros dessa sonda extraordinária. Você acha que não existe vida no planeta vermelho? No nosso entendimento, não, mas a Fênix de Aço ainda está presente aqui. O robô explorador foi lançado pela NASA em 2007 e, um ano depois, começou a percorrer ativamente a superfície da região polar de Marte. Este foi o primeiro aparelho a descobrir água na aparentemente morta superfície do nosso vizinho rochoso. Infelizmente, Fênix acabou ficando nos gelados abraços do Ártico marciano, não conseguindo, como nos contos, renascer das cinzas. Será que todos os robôs marcianos acabam virando destroços, congelando ou sendo cobertos por poeira? Claro que não. Atualmente, 5 sondas estão ativas na superfície de Marte e uma delas está realizando seus primeiros voos na atmosfera do planeta vermelho. Aliás, com base nas conquistas desse inovador veículo marciano, está sendo desenvolvido um projeto de sonda para explorar Titã, chamado Dragonfly. Se olharmos para o mapa de Marte ou para a superfície do planeta a partir dos satélites, fica evidente que nosso vizinho empoeirado não está tão sozinho. Pelas suas vales, circulam ativamente várias sondas, como Curiosity, Insight, Perseverance, Ingenuity e Tianwen-1. E algumas regiões guardam zelosamente os vestígios de antigas catástrofes. Por isso, os futuros colonizadores que em breve habitarão o planeta vermelho não se sentirão sozinhos. Sem perceber, já estamos começando a ocupar Marte. O que você acha que os colonizadores de Marte vão construir primeiro? Módulos habitacionais, bases de pesquisa? Pense grande, uma usina nuclear. Foi essa a declaração feita pelo escritório de projetos Arsenal, que pertence à Roscosmos. Isso causou bastante alvoroço.
Os componentes da usina nuclear serão levados à órbita de Marte pelo rebocador nuclear Zeus e depois baixados à superfície do planeta com paraquedas. O local ainda não foi escolhido, mas provavelmente será ou o Vale Marineris ou a Bacia de Hellas. Esses locais fazem parte dos planos para instalar os primeiros módulos dos colonizadores. A usina nuclear em Marte busca fornecer energia essencial à base, tornando possível a sobrevivência no planeta vermelho. Esse projeto global tem chance de existir? Quais as dificuldades de colonizar um planeta similar à Terra, mas totalmente estranho à humanidade? A colonização de Marte será um novo berço para a Terra ou uma missão suicida? Vamos tentar responder a essas perguntas da forma mais detalhada possível. O iniciador da colonização, o progressista e inigualável Elon Musk, nem tenta esconder a dura verdade, afirmando que, muito provavelmente, os novos habitantes do planeta vermelho nunca voltarão para a Terra. Por isso, Marte ou a nave que levará os colonos para lá será, para muitos, o último refúgio. Criar colônias em um planeta sem vida não é um passeio relaxante ou uma aventura emocionante, mas sim um trabalho árduo cheio de privações. Por exemplo, os colonos terão que se acostumar com a ausência de alimentos familiares, inúmeras dificuldades físicas e perigos mortais. Se compararmos a colonização de Marte com eventos que aconteceram na história da civilização humana, talvez possamos, de certa forma, equipará-la à descoberta do Novo Mundo por Colombo ou à conquista da América do Norte. Ainda assim, já existe um número suficiente de futuros colonos que manifestaram o desejo de ir para Marte até 2025. O próprio Elon Musk planeja, até 2050, aumentar a população de Marte em 1 milhão de pessoas com a ajuda de um sistema de transporte estabelecido, ou seja, praticamente transformar as viagens em um processo contínuo. Mas será que tudo é tão perfeito no reino da Dinamarca? Precisamos adicionar um pouco de pessimismo a essas esperanças. Quais os principais perigos para colonizadores durante a viagem e na superfície de Marte? Sobre eles alertam não só Elon Musk, mas também cosmonautas experientes. A primeira razão já foi mencionada acima. A colonização de Marte é uma passagem só de ida. Além de outros fatores, as condições marcianas desempenharão um papel negativo nas quais o corpo humano pode se comportar de maneira imprevisível. Por exemplo, a saúde será afetada ao longo do tempo por alimentação inadequada, mudanças nos indicadores físicos, insônia, distúrbios metabólicos e depressão profunda. Também é preciso levar em conta a ausência de assistência médica adequada e a ação alterada de medicamentos conhecidos no organismo humano, o que é bastante provável em meio aos desertos hostis de Marte. Dessa forma, a mortalidade dos primeiros colonizadores será alta. E quanto à radiação, você pode estar se perguntando, ela não é o principal fator para o surgimento de câncer e a diminuição da imunidade? Sem dúvida, esse aspecto deve ser colocado em primeiro lugar, pois com uma atmosfera fraca, incomparável à da Terra, e a virtual ausência de um campo magnético, a superfície de Marte é atingida por muitos prótons solares de alta energia. Além disso, de acordo com os cálculos, o nível de radiação no planeta vermelho é de 2 a 2,5 vezes maior do que na Estação Espacial Internacional. Essas partículas mudam fatalmente a estrutura do DNA, danificam moléculas e causam doença por radiação. Em princípio, os problemas mencionados já são suficientes para levar rapidamente um grupo de frágeis seres humanos à morte. Mas existe ainda outro perigo caso os colonizadores realmente cheguem a Marte. São os sais de ácido crômico presentes na poeira marciana. Sua alta concentração é letal para o ser humano. E além de tudo isso, ainda planejamos construir uma usina nuclear. Mas essa é a realidade. Sem energia, não é possível ativar nem as habitações, nem os módulos técnicos. Aliás, para o reator, os cientistas planejam usar as tecnologias aplicadas na criação do rebocador espacial nuclear Zeus. É praticamente uma produção sem resíduos. Mas o risco de alta mortalidade é o obstáculo mais óbvio. Os outros dois problemas são o atraso significativo na comunicação, que causará muitos transtornos e falhas tanto durante o voo quanto no funcionamento da colônia, assim como a impossibilidade de prever o que acontecerá com o organismo humano depois que ele deixar o cinturão de radiação da Terra. Vamos começar pela comunicação interplanetária,
pois sem uma comunicação de qualidade não é possível nem estabelecer condições aceitáveis para os colonos e o processo de criação da infraestrutura adequada, nem, em princípio, chegar ao destino. Quanto tempo leva para o sinal chegar até Marte? Se usarmos rádio, no maior afastamento da Terra do planeta vermelho, o intervalo será de 20 minutos, e durante a aproximação, que ocorre a cada 780 dias, esse tempo será reduzido para 4 minutos em cada direção. Como alternativa aos sinais de rádio, está sendo considerada a possibilidade de usar um canal óptico. Mas, por enquanto, fazer isso diretamente é irreal, especialmente no período em que os planetas estão em pontos opostos de suas órbitas. Para isso, é necessário criar um satélite retransmissor. Aliás, o projeto da Roscosmos também inclui o desenvolvimento de um portal de transmissão de informações em alta velocidade. Sinceramente, espero que os astrofísicos consigam realizar isso. O que acontecerá quando uma pessoa sair do cinturão de radiação da Terra? E aqui não temos boas notícias para você. A zona considerada segura é entre o cinturão de radiação interno e externo. Isso equivale a cerca de 3 raios terrestres. Cosmonautas que ficaram pouco tempo na zona de perigo passaram por isso com sucesso, apesar da dose de radiação prejudicial. Nem preciso dizer o que espera os futuros colonizadores adiante. Lá, o espaço aberto será um laço mortal ao redor deles. Primeiramente, o problema surgirá durante a viagem a Marte. Raios de alta energia podem danificar equipamentos de precisão e painéis solares, levando sensores a apresentar informações incorretas. Nos satélites e na Estação Espacial Internacional, o problema é resolvido com eletrônicos resistentes. Sondas que passam pelos cinturões de radiação da Terra recebem de 20 a 25 sieverts por ano, 5 vezes mais que a dose fatal para um humano. Informações desanimadoras, não é mesmo? Como os cientistas pretendem superar esses obstáculos mencionados? Na nave, é necessário equipar compartimentos protegidos contra a radiação, onde os cosmonautas possam se abrigar durante um evento externo de radiação ionizante. Nenhuma janela, como nas missões à Lua, está prevista neste caso, pois a viagem até Marte levará cerca de 6 a 8 meses. Durante esse tempo, certamente ocorrerão erupções solares, acompanhadas pela liberação de grandes quantidades de radiação, sem falar nos raios cósmicos. No século passado, foram realizados estudos sobre a criação de um campo magnético artificial, que certamente protegeria os cosmonautas do perigo. Mas os cálculos mostraram que, para ser eficaz, o diâmetro de sua atuação deveria ser de cerca de 100 km. Portanto, a criação de um enorme eletroimã seria trabalhosa demais. Assim, a ideia foi abandonada. Esses são todos os desafios que os terráqueos enfrentarão no caminho para Marte e no próprio planeta? Claro, aqui citei só as principais razões, que podem a qualquer momento interromper a missão de colonização de Marte ou matar todos os participantes. Por exemplo, cientistas descobriram recentemente que a microgravidade afeta a veia jugular. Isso causa tromboembolismo ou tamponamento cardíaco e representa uma ameaça direta à vida. A solução seria criar gravidade artificial na nave, mas por enquanto, a humanidade ainda não tem capacidade técnica para resolver esse problema. E, ainda assim, como está o andamento da usina nuclear que a Roscosmos prometeu ao mundo? Esse projeto é realmente viável? Teoricamente, sim. E se for implementado de forma eficaz, a base marciana estará totalmente abastecida de eletricidade. Muitos não acreditam que isso seja possível. Mesmo assim, a Roscosmos assinou um contrato com o escritório de projetos Arsenal por mais de 4 bilhões e promete preparar Zeus para um voo de 50 meses até 2030. Por que tanto tempo? A questão é que a nave rebocadora planeja inicialmente parar na órbita da Lua e depois realizar uma série de manobras gravitacionais usando os planetas do Sistema Solar. Poeira fina, que causa tempestades em escala planetária e redemoinhos locais, doses significativas de radiação, temperaturas extremas, falta de luz solar, pressão atmosférica catastroficamente baixa e ausência de campo magnético. As condições não favorecem o assentamento de astronautas em Marte, nem torná-lo o berço da humanidade. Mesmo assim, os entusiastas seguem animados. Os projetos continuam sendo desenvolvidos e recebendo novas ideias. Por ora, isso parece apenas uma simulação de computador com missões impossíveis. Será que nenhuma das promessas de Elon Musk de que se pode morrer durante o voo ou até mesmo em Marte assusta os futuros colonizadores?
Aparentemente não. Há muitos que querem ir para o planeta vermelho, e eles antecipam uma aventura mágica que nenhum habitante da Terra jamais viveu. Aliás, Starina. Musk promete que na inovadora nave BSF, junto com outras envolvidas no projeto do Sistema de Transporte Interplanetário, serão criadas ótimas condições de vida, incluindo salas de cinema, salas de jogos e restaurantes. Se ainda não se inscreveu como colonizador, apresse-se. O que você acha que os futuros colonizadores de Marte veem como sua principal missão? Claro, em terraformar e colonizar um corpo celeste sem vida. Mas será que ele é realmente tão deserto assim? As sondas que percorrem incansavelmente o planeta vermelho, especialmente o Curiosity, provam o contrário. Por exemplo, recentemente o aparelho mencionado enviou uma foto na qual é possível ver claramente uma criatura desconhecida pela ciência, embora completamente fossilizada. Os astrônomos imediatamente deram ao estranho animal, que se parece com um dragão peludo grotesco, o nome de Shampoo, e começaram a quebrar a cabeça tentando descobrir quem poderia ser. Talvez os pioneiros marcianos tenham uma ideia errada sobre a vida no planeta vermelho. E se na verdade ela estiver cheia de diferentes criaturas que até agora se escondem em cavernas e fendas nas rochas? No entanto, vamos voltar para Shampoo. No momento, o Curiosity está explorando a cratera de impacto Gale, especificamente os arredores do Monte Sharp, nos locais onde os solos argilosos dão lugar às rochas sulfatadas. O robô explorador faz jus ao seu nome, Curiosity, pois ele realmente é muito curioso. Afinal, foi o Curiosity que fez uma série de descobertas surpreendentes, sobre as quais falaremos um pouco mais adiante. Segundo relatos da Life Science, o aparelho encontrou o objeto chamado Shampoo em 27 de julho de 2021. O objeto é muito pequeno. Sua altura é de apenas cerca de 16 centímetros, mas isso não diminui a importância da descoberta. Com um pouco de imaginação, nesse estranho fragmento de rocha marciana, é possível ver uma iguana ou outro animal exótico. Isso é possível não apenas para pessoas que sofrem de pareidolia e têm tendência a formar imagens ilusórias a partir de objetos reais, mas também para observadores perfeitamente saudáveis. Então, o shampoo de pedra. O que você é? Existem 4 versões principais sobre o surgimento da estranha figura na poeira enferrujada de Marte. Recife oceânico. Formações semelhantes aparecem devido à ação da água do mar. Não é à toa que Marte é chamado de planeta da vida passada. Acredita-se que bilhões de anos atrás havia vegetação exuberante aqui, enormes oceanos se espalhavam, mares sem fim e lagos cristalinos. É simbólico que o robô explorador tenha descoberto uma textura misteriosa ao pé do Monte Sharp, que fica praticamente no centro da cratera Gale, de 154 quilômetros e se eleva 5,5 quilômetros acima dela. O aparecimento dela aqui é atribuído à erosão das rochas sedimentares, ou seja, à sua destruição pela ação da água corrente. Dessa forma, Shampoo pode muito bem representar uma parte de uma formação de Recife. Produto dos relâmpagos marcianos. Curiosity fez uma imagem bastante detalhada graças à câmera altamente sensível Chemicam e ao microscópio remoto RMI. Por isso, é possível examinar a estrutura em detalhes. Logo, os cientistas concluíram que isso pode ser um fulgurito, um mineral que se forma como resultado de um raio. Na Terra, é raro e ocorre principalmente em regiões montanhosas. Os astrônomos sabem bem sobre as tempestades em Marte, por isso um determinado grupo de especialistas classificou Shampoo como um fulgurito. É interessante que um raio capaz de transformar areia, quartzo, sílica e outras rochas em tubos de vidro fundido deve possuir uma potência incrível. Afinal, a temperatura de fusão, por exemplo, da areia é superior a 1.700 graus Celsius, não é de se surpreender que estruturas semelhantes também permaneçam após explosões nucleares em terra. Figura de lava. A terceira versão é bastante prosaica. A estrutura descoberta na fronteira dos solos argilosos e sulfatados surgiu como resultado da antiga atividade vulcânica do planeta vermelho. Ou seja, Shampoo é um tipo de monumento às antigas eras marcianas. Afinal, a cratera Gale tem cerca de 3,8 bilhões de anos. Representante da fauna marciana,
Essa é uma das hipóteses mais exóticas, que diz que essa estrutura curiosa nada mais é do que um animalzinho fossilizado há milhões de anos, que um dia foi atingido por um raio ou, alternativamente, foi coberto por lava. Se for assim, então isso significa que realmente houve vida em Marte. Será possível que algumas dessas formas tenham sobrevivido até hoje? Vamos deixar a resposta dessas perguntas para os cientistas de cabelos grisalhos, enquanto nós mesmos vamos relembrar o que mais a sonda Curiosity conseguiu encontrar em 9 anos de permanência em Marte. Neste momento, o aparelho percorre a encosta do Monte Sharp, estudando detalhadamente os solos locais. Às vezes, ele encontra descobertas interessantes, comuns na cratera Gale. Curiosamente, quase todos os artefatos achados pelo robô explorador são associados a traços humanos, tanto por leigos quanto por astrônomos. Lembre-se do fenômeno da pareidolia e do lendário rosto chamado Esfinge Marciana, que foi fotografado pela Viking 1 em 1976. Via de regra, as ilusões não correspondem à realidade. Elas são resultado da ação da luz, da sombra ou do ângulo em que a foto foi tirada. No entanto, o Curiosity tem em seu arsenal algumas descobertas impressionantes. Em 2013, em uma das imagens, observadores atentos encontraram uma estrutura que parecia, como 2 gotas d'água, uma rã fossilizada. E um ano antes, a sonda marciana viu no planeta vermelho algo parecido com um fragmento de dedo humano, no qual a unha é claramente visível. Essas não são todas as descobertas. Na cratera Gale, em diferentes períodos, o Curiosity encontrou um rato de pedra, um osso do fêmur humano, um capacete de soldado alemão, uma flor marciana e restos de um animal desconhecido. Até algo semelhante a uma maçaneta de porta brilhava intensamente sob o sol. E tudo isso são ilusões visuais? Não acha que são ilusões demais? Aliás, em 3 de abril de 2013, o Curiosity enviou para a Terra uma foto de uma misteriosa luz ao fundo de uma cadeia de montanhas que se ergue no horizonte. Os cientistas atribuíram o fenômeno a causas técnicas, considerando-o um reflexo da câmera do rover. Cada um pode tirar suas próprias conclusões. Vale destacar que não foi só o Curiosity. Outras sondas, como a Opportunity, também se destacaram por esse tipo de descoberta em Marte. Quanto ao shampoo, sua descoberta adiciona mais uma pergunta ao acervo do desconhecido. Explorando a cratera Gale, o aparelho acabou fazendo mais uma descoberta por acaso. Descobriu-se que os solos argilosos, onde o enigmático personagem marciano foi encontrado, são muito menos estáveis do que se pensava anteriormente. Isso significa que vestígios de vida microbiana, que possivelmente existiram nesse local, podem ter sido apagados da superfície de Marte devido à atividade do solo. Então, que conclusões podemos tirar ao observar as imagens da veículo marciano Curiosity? Quanto mais avançada se torna a tecnologia, mais claramente podemos ver a superfície do planeta vermelho, imaginando nitidamente suas paisagens e cenários. E isso não é ruim, como dizem, afinal é lá que vamos viver. Mas isso não faz com que as perguntas e os mistérios diminuam. Na verdade, é o contrário. Gostaria de ouvir a opinião dos nossos inscritos. O que vocês acham que o shampoo realmente é? Um resto de recife de coral? Uma estrutura de lava? Um fragmento de fulgurito? Ou talvez um organismo vivo fossilizado? Na sua opinião, esse bichinho se parece com o quê? Com um anfíbio, um lagarto ou talvez um gato? Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se de ativar o sininho e curtir. Atualmente, poucos corpos celestes inspiram tanto cientistas e entusiastas do espaço quanto Marte, esse planeta empoeirado e pouco explorado. Você provavelmente já imagina os motivos. Quando o famoso Elon Musk declarou seu desejo de colonizar o planeta vermelho, isso se tornou um tema realmente viral, que deixou uma marca significativa no desenvolvimento da cultura pop e dominou as manchetes das notícias. Há outro motivo pelo qual Marte desperta um genuíno interesse intelectual na sociedade. Ele está próximo da Terra, e os processos que ocorrem em outros corpos celestes podem influenciar o nosso planeta. As agências espaciais europeia, japonesa e russa construíram uma grande quantidade de sondas para estudar Marte de forma adequada. No início do século, a NASA lançou 10 sondas para esse fim.
e a sonda orbital de reconhecimento de Marte, MRO, já está cumprindo sua missão há 16 anos. E durante esse tempo conseguiu fazer algumas descobertas interessantes. Fique confortável, vamos contar para você os fatos mais surpreendentes sobre Marte. A sonda orbital marciana se tornou a 27ª sonda enviada ao planeta vermelho. Embora seja um projeto da NASA, cientistas de outras agências espaciais podem usar livremente as informações obtidas por esta sonda. A sonda foi lançada com o foguete Atlas do Cabo Canaveral, Flórida, em 12 de agosto de 2005. Foi escolhido o momento mais favorável, pois foi justamente quando Marte estava suficientemente próximo do nosso planeta. O objeto entrou em órbita do corpo celeste em 10 de março de 2006, ou seja, meio ano depois. A partir desse momento, a missão da sonda orbital marciana nunca foi interrompida. Para se comunicar com a Terra, a sonda usava uma antena direcional com cerca de 3 metros de diâmetro. Os dados recebidos são transmitidos a uma velocidade de 6 megabits por segundo. O principal trabalho da sonda orbital marciana foi concluído até o ano de 2010. Mas mesmo agora, os pesquisadores continuam monitorando a sonda, pois ela ainda pode ser útil fornecendo informações importantes. A sonda possui 2 velas solares duráveis, cada uma com cerca de 4,5 metros de comprimento. O aparelho marciano não é o único na órbita do planeta vermelho. Nessa área também trabalharam as sondas Mars Global Surveyor, Mars Express e Mars Odyssey. Mais tarde, juntaram-se a eles os aparelhos Phoenix, Curiosity e InSight. As sondas citadas são dos robôs exploradores usados para pesquisar a superfície do planeta vermelho. Essa atividade levou a um recorde absoluto. Marte é o único objeto do Sistema Solar que está sendo estudado simultaneamente por tantos dispositivos. Mas vamos voltar à sonda orbital marciana. A NASA definiu os seguintes objetivos para sua missão: buscar fósseis, vestígios de água e gelo, além de criar um mapa do planeta. Os astrônomos ainda se perguntam se já existiu vida no planeta vermelho e se é possível que ela surja no futuro. A humanidade já pensava em criar aparelhos para explorar Marte muito antes de Elon Musk falar sobre suas intenções. Por exemplo, a NASA já falava sobre planos de voos para o planeta vermelho ainda nos anos 90, mas não havia dados suficientes para realizá-los. Sabe o que mais preocupa os engenheiros e astrônomos? Claro, o voo tripulado para Marte. Um ônibus espacial com pessoas e carga de várias toneladas vai levar muito mais tempo para chegar a Marte do que uma pequena sonda orbital. E os viajantes espaciais e colonizadores, ao chegarem ao destino, ficarão por conta própria. Como se sabe, ainda não encontraram água em Marte, então as pessoas precisarão sobreviver em meio à ferrugem em condições extremamente severas. Resolver esses problemas não é fácil, pois transportar água da Terra é difícil e caro. A única saída no momento é instalar sistemas de reciclagem que permitam purificar a água e reutilizá-la. Se por algum motivo, os primeiros habitantes de Marte não conseguirem implementar essa tecnologia, eles morrerão em um tempo recorde. E novamente sobre a lendária sonda da NASA. Para descobrir como é Marte, o MRO foi equipado com uma câmera de alta resolução, com cerca de 1 metro por pixel. Esse dispositivo é mais avançado do que seus predecessores. Como o relevo de Marte difere muito do da Terra, especialistas nem sempre distinguem claramente penhascos de gelo, falésias de poeira, gelo de água e outras estruturas. Mas durante a missão da sonda orbital marciana, a situação melhorou um pouco. Agora, os cientistas têm em seu arsenal ferramentas tecnológicas únicas que contribuem para novas descobertas surpreendentes. Uma das primeiras tarefas da sonda foi escolher um local de pouso adequado para o rover Curiosity. Naquela época, os astrônomos tinham 12 locais seguros para pousar a nave. O MRO primeiro examinou o canal Nile Fossai, tirando várias imagens desse local, que serviram como evidência de que essa região pode ter tido água no passado. Por exemplo, minerais argilosos e carbonatos indicam uma paisagem fluvial. Para pesquisadores de Marte, ainda resta uma questão principal. Existem correntes de água nas profundezas do planeta? Não é segredo para ninguém que Marte nos parece um território empoeirado, seco e desértico.
No entanto, os cientistas sugerem que milhões de anos atrás havia água, atmosfera e talvez até seres vivos no planeta vermelho. Assim, a hipótese de que o líquido poderia ter se acumulado nas camadas profundas de Marte parece bastante plausível. Há outro perigo que aguarda os primeiros colonizadores marcianos: tempestades em escala planetária. Foi justamente a extrema aridez e as tempestades de areia que moldaram o relevo de Marte. Às vezes, tempestades catastróficas cobrem toda a superfície do planeta vermelho e a velocidade do vento desses monstros de poeira chega, em média, a 100 km por hora. Tempestades de areia em Marte são tão intensas que podem transformar a aparência do planeta rapidamente. A sonda orbital conseguiu obter provas claras desse fenômeno assustador. Em uma das imagens tiradas em 28 de maio de 2018, Marte aparece com uma aparência familiar para os terráqueos. Mas já um mês depois, em 1º de julho, o planeta parece literalmente engolido por dunas de areia. Em fevereiro de 2008, a sonda mencionada fez mais uma série de fotos sensacionais. Naquele momento, os cientistas focavam na calota polar norte do planeta vermelho. Havia uma hipótese de que sob a espessa camada de gelo poderia haver água morna escondida. De repente, os sensores do MRO registraram fortes movimentos do solo no local onde havia uma rocha com mais de 700 metros de altura. Acontece que uma avalanche desceu de suas encostas. Como resultado, a nuvem de poeira levantada atingiu 200 metros de altura, e o solo no local onde a avalanche desceu ficou solto e estratificado. Quais são as possíveis causas desse evento mencionado? Na primavera, o dióxido de carbono eleva a temperatura nos polos de Marte, transformando o gelo em vapor. É isso que acaba causando o surgimento de avalanches como esta. Por causa dos vapores de dióxido de carbono, formam-se padrões de aranha únicos. A sonda orbital marciana registrou esse fenômeno estranho. As fotos são datadas de 4 de fevereiro de 2009. Como pode ver, as crateras e linhas formadas pela liberação do vapor lembram uma colônia de grandes tarântulas. Aliás, o processo de sublimação, ou seja, a passagem do gelo para o estado gasoso, contribui para a formação da maior parte da paisagem marciana. E aqui, a câmera da sonda registrou algo assustador. Um longo e estreito redemoinho se eleva acima da superfície do planeta. A foto foi tirada em 16 de fevereiro de 2019. A sonda está a cerca de 300 quilômetros do tornado marciano. Após um estudo detalhado, ficou claro que a altura do redemoinho ultrapassou 800 metros, ou seja, seu tamanho é comparável ao do edifício mais alto do mundo atualmente, o Burj Khalifa, em Dubai. O que mais foi possível descobrir no planeta vermelho? Em 2003, nem tudo correu bem para a Agência Espacial Europeia. Como parte dos projetos Mars Express e Beagle, uma sonda orbital e um módulo de pouso foram enviados ao planeta vermelho. A primeira nave conseguiu chegar à órbita de Marte e iniciar a missão, como estava planejado. Mas o módulo de descida Beagle 2 falhou assim que se aproximou da superfície do planeta. A sonda orbital marciana o encontrou 11 anos após o pouso de emergência. Nas imagens recebidas, é claramente visível que o robô chegou a abrir parcialmente os painéis solares antes que ocorresse a falha técnica fatal. Apesar dos fracassos, as pesquisas sobre Marte continuam e trazem seus frutos. Em janeiro de 2018, com a ajuda da sonda MRO, os cientistas descobriram enormes veios de gelo na superfície do planeta. Assim, os depósitos de água foram finalmente encontrados. Atualmente, existem cerca de 8 desses objetos em diferentes locais do planeta. No futuro, isso ajudará viajantes que, por sua conta e risco, forem a Marte, resolvendo o problema de abastecimento de água. Pesquisadores ficaram surpresos ao estudar a composição e estrutura do gelo. Acontece que a água encontrada em algum momento caiu na superfície em forma de neve. Esse fato confirma a teoria de que, no passado, Marte era um planeta com mares, oceanos, clima ameno e mudança de estações, ou seja, quase como a Terra. Mas a grande descoberta anterior não significa que não há mais nada para explorar em Marte. 4 dispositivos terrestres estudam cada metro do planeta, enquanto sondas e aparelhos orbitais seguem buscando artefatos valiosos.
Em fevereiro de 2021, o rover Perseverance pousou com sucesso no planeta vermelho e junto com ele chegou o primeiro helicóptero marciano. Agora, os pesquisadores planejam organizar o transporte de amostras de solo de Marte para a Terra, o que será um acontecimento sem precedentes na história da exploração espacial. O mais interessante ainda está por vir, e com certeza vamos mantê-los informados sobre os últimos acontecimentos. O que vocês acham das descobertas da sonda MRO e como imaginam a vida em Marte? Vocês se tornariam um dos colonizadores?